Olá, irmãos, um bom domingo a todos, a paz de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, do capítulo 1, versículos 18 ao 24, aonde fala sobre a história de um homem de fé, a história de José, o Santíssimo Esposo de Maria e também o chamado padrasto de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos a exatamente 7 dias antes do Natal e a palavra de Deus hoje vem nos lembrar e vem nos trazer uma mensagem de esperança e mais do que isso, nos chama a confiarmos plenamente nos planos de Deus. Irmãos, Deus tem um plano de salvação e de vida eterna para cada um de nós. Deus tem algo maravilhoso reservado para mim e para você. E basta acreditarmos, basta nos lançarmos nos braços do Senhor. Basta a fé. O evangelista narra a cena onde José, o carpinteiro, ou em alguns lugares também traduzido como o artesão, pensava em abandonar o noivado com Maria, pois percebeu que Maria estava grávida e sabia que ele não era o pai daquela criança que iria nascer. Realmente é uma situação muito difícil de ser tratada e resolvida, até mesmo porque José imaginava que Maria o havia traído. Mas José, sendo um homem justo, um homem de Deus, ele resolveu abandoná-la em silêncio e não entregá-la à justiça dos judeus, porque a justiça com toda certeza iria apedrejá-la até a morte. Irmãos, eu convido você a entrar dentro deste acontecimento, convido você a entrar dentro dessa história e também se colocar no lugar de José. Tenho certeza, somente com a explicação do anjo é que poderíamos compreender tamanho mistério. Ao olharmos José, percebemos que somente com a presença de Deus e do Espírito Santo é que José encontrou forças para enfrentar tamanha tempestade de acontecimentos. Queridos, após a conversa de José com o anjo, e este anjo também podemos dizer que é o enviado de Deus, José então assume o projeto de Deus em sua vida. Ei, não estamos falando simplesmente de cuidar de uma criança, não é nada disso. Estamos falando, irmãos, de cuidar do Filho de Deus. Estamos falando de cuidar também da mãe do Filho de Deus. Estamos falando de proteger a família de Deus aqui na terra. Estamos falando de abandonar os nossos projetos pessoais para viver os projetos de Deus na minha vida. Foi isso que José fez. Muitos dizem assim, mas esse era o projeto de Deus? Não. Veja bem, José, ele assume o projeto de Deus na sua vida para que os projetos de Deus na sua vida se concretizassem na vida de Maria Santíssima, que seria a mãe do Salvador. Olha só que maravilha, ele assume um projeto para que um outro projeto mais importante ainda possa ser realizado. José foi realmente um homem de exemplo, de fé e de entrega às mãos de Deus. Imagine só o tamanho da missão de José. Um dia ele acorda, olha pela janela e vê uma linda jovem passando, trabalhando, enfim. No outro dia ele descobre que ele está apaixonado por ela e a pede em casamento. Algumas semanas depois, meses depois, não sei, ele descobre que essa mesma jovem está grávida e que o filho não é seu. Imagina só. E aí ele deita e dorme e sonha com um anjo. E o anjo vem e fala, olha José, isso que aconteceu, não pense mal dessa jovem, porque ela é escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então você é chamado também a ser a participante desse projeto de Deus, projeto de salvação na humanidade. E então José, ele diz o seu sim e aceita que o projeto de Deus seja realizado em sua vida. Hoje, irmãos, eu e você somos chamados também a acolher os projetos de vida de Deus na sua vida, projetos de salvação, projeto de salvação da nossa família, irmãos, projeto de salvação para a humanidade. Mas como entender, como compreender essas coisas, como que eu posso interpretar, como que eu posso identificar o projeto de Deus? Somente através da intimidade do meu coração com o coração de Deus, somente com a busca da presença do Espírito Santo na minha vida, vou poder compreender. Só assim eu vou poder me revestir com a fé, me revestir com a graça e com a unção
e assim acolher de verdade esse projeto na minha vida. Sei que você deve estar pensando assim, olha, o projeto de Deus na vida de José era outro, né? Ele foi um homem de mais fé do que eu. Irmão, irmã, eu falo uma coisa para você. Ele era tão fraco quanto nós. Humano como nós somos humanos. Só que ele depositou toda a confiança da sua vida nas mãos de Deus. É isso que nós somos chamados, eu e você. Entregarmos a nossa vida, os nossos projetos, a nossa mente, o nosso coração nas mãos de Deus. Confie e acredite, aposte sim. Pode apostar, irmão. Jogue a tua vida nas mãos de Deus, porque lá está a vitória. Com Deus, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado.